Fala galera, vamos bater mais um papo aqui então hoje sobre as pilhas em algoritmos e estruturas de dados? Exatamente, aquele nosso mecanismo de dados chamado pilha. E o que é a pilha? Bom, é aquilo que a gente tem lá nas nossas baterias dos controles remotos? É, mas não aqui em estruturas. A nossa pilha aqui, ela se aproxima bem mais de quando a gente está desesperado lá estudando em cima da mesa e a gente olha e tem aquele monte de livros, aquela pilha de livros. Por que pilha de livros? Ó, porque vai ficando um em cima do outro. Concorda comigo? E para eu ler, eu vou pegando sempre o que eu botei por último? Olha que negócio legal. E se eu te falar de uma pilha de pratos? Perfeito exemplo. Por quê? Quem nunca passou por essa situação, né? Tem uma pá de pratos lá na pia, eu tô com 10 pratos para lavar lá na pia. Uma pilha de pratos. Como é que eu botei esses pratos lá? Eu botei um de cada vez e um em cima do outro. E quando eu fui pegar, ao invés de ir lá e pegar o primeiro que eu botei para lavar, eu pego o último, porque é ele que está por cima. É exatamente isso que é o mecanismo de dados pilha. Ao contrário da fila, certo? Que tem um vídeo aí que eu vou deixar o card aqui. Na fila, o primeiro que eu colocava era o primeiro que eu tirava. Aqui não. Aqui é o último, porque é o mais de cima. Vamos entender isso um pouquinho melhor? Imagina que eu tenho aí essa região de memória, que vai do endereço 00 até o endereço 3C em hexadecimal. Perfeito. Eu vou utilizar isso aí para implementar uma pilha. Lá no final do vídeo a gente dá uma formalizada nesse conceito. Pensa bem, imagina que eu tenho alguma parte da memória aí que não está disponível, mas eu vou continuar com a memória desde o 0 até o endereço 28 disponível para implementar a minha pilha. Para isso, nós vamos precisar de alguns conceitos. O início da pilha, que é o primeiro endereço da pilha, seja ele de baixo para cima, de cima para baixo, aqui nós vamos assumir que ela cresce de baixo para cima, tá bom? É o início da pilha. O que é o início da pilha? É um endereço, que pode ser um índice de uma matriz, mas é um endereço. Beleza. O final da pilha, que é o último endereço que eu tenho para poder utilizar na minha pilha. E o que acontece? Para que eu uso a pilha? Dá uma olhadinha nesses endereços aí. Não é para ir armazenando o evento? Então, se eu vou armazenando o evento, em algum lugar nós temos o que nós chamamos de topo da pilha ou ponteiro da pilha, que é justamente esse endereço aqui, ó. Por exemplo, aqui nós estamos com o 010, que indica o próximo endereço livre para eu poder armazenar, porque antes dele tem o último elemento que eu botei. Esse é o ponteiro da pilha, certo? E aí, se nós lembrarmos que pilha do inglês, né, em inglês significa stack, nós temos então algumas referências aí, alguns nomes. Lá embaixo, nós temos o início da pilha, que nós podemos chamar de bottom of stack. Lá em cima, o final da pilha, end of stack. E aí, esses eu coloquei aí como ponteiro, porque como eu disse para vocês, são endereços esses valores, tá? E eles podem ser o contrário, início e final? Podem, depende da implementação. É como eu disse, aqui nós estamos pegando essa ordem crescente aí. E um que é bastante importante, que é justamente o topo da pilha ou o ponteiro da pilha. Ele é chamado classicamente de stack pointer, por isso que ele vai aparecer aí como SP. Agora, para seguir o padrão dos outros aí, eu coloquei TOS, certo? Que é de top of stack, ponteiro, o topo da pilha. Beleza, então se apareceu stack pointer ou TOS, né, de top of stack, ambas significam topo da pilha e são endereços. Beleza, vamos seguir então que para eu poder implementar isso, eu vou precisar de duas funçõezinhas. Uma função para eu poder armazenar evento e uma função para eu poder ler evento. Lembrando que, o que é evento? O que é pilha? Bom, se pilha é uma estrutura que eu uso para armazenar dado, evento tem que poder ser representado como dado é representado. Então, evento pode ser um inteiro, evento pode ser um caractere, evento pode ser um struct, evento pode ser um string. Não interessa. A lógica é a mesma, só vai mudar o código. Então, eu vou usar a funçãozinha push para armazenar um evento, e aí eu passo esse evento como parâmetro dessa função, e o pop. O pop é para poder ler, puxar, né? Dar um pop. Recuperar aquele evento. Então, eu não preciso de passar parâmetro nenhum, mesmo porque eu vou receber um retorno de lá. Como é que é? A gente fala disso no próximo vídeo, que é a implementação, que eu estou deixando o link aqui na descrição e o card também aqui em cima no vídeo. Beleza, vamos seguir. Olha só, eu vou começar aqui então. Vamos supor que o nosso código está rodando. Nosso código está rodando, onde que está nosso stack pointer? Está no início da pilha, está valendo 0. Da pilha, né? Está valendo 0 porque não tem nada, não armazenei nada. Beleza, o que eu vou fazer? Ah, vou dar um push A. Armazena o evento A para mim. Tudo bem. O evento A vai para o primeiro endereço, o stack pointer dá uma incrementada.
Mais um, armazeno B, push C. E ocorre a mesma coisa. Estão vendo que o stack pointer vai só subindo? Só que agora eu vou pedir para ler. E não vou falar ler o quê? Eu só vou falar pop. O que acontece? Ele lê o último evento da pilha, ou seja, o mais de cima. Ele não vai pegar lá embaixo como a fila pegava. Ele vai pegar aqui em cima. Eu preciso do dado mais recente, certo? E aí, se eu der outro push aqui, acabou o C. Agora, vida que segue, eu boto o D. Armazeno o E. Se eu der outro pop, eu vou ler o E, que inclusive entrou depois do D. E aí dá para seguir. Push F, push G. E assim vai acontecendo. Por quê? Se eu seguir essa lógica de sempre ir armazenando sem ler, perceba que uma hora o stack pointer vai chegar lá no topo lá no final da pilha. O topo da pilha vai atingir o final da pilha. Em termos de implementação, esse endereço aí pode estar ou no último endereço ou um endereço depois, vai depender de como é que está o controle lá no seu código. Então, imaginando esse cenário aqui, ó, que o stack pointer já passou do final da pilha, da pilha, quer dizer que a nossa pilha está cheia, não tem mais espaço, certo? Agora, se eu começo a dar pop, 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 quer dizer que eu vou baixando o endereço do stack pointer, vou lendo, e perceba que eu estou tirando aí, ó, cada vez os mais recentes, certo? Não estou tirando os últimos lá, não. Para eu chegar no último, eu tive que passar por todos. Nesse momento, a pilha está vazia, certo? E aí, o que é a pilha, então? A pilha, eu consigo pensar que também é uma lista, tipo a fila era. Eu estou falando bastante de fila. Se você quiser lembrar aí da fila, o card está aqui, o link também está na descrição do vídeo, tá? A pilha é uma lista linear, porque os dados estão ali um atrás do outro, só que ele é o inverso da fila. Por quê? Na fila era FIFO, first in, first out. Primeiro a entrar, o primeiro a sair. Aqui na pilha, não. O último a entrar é que é o primeiro a sair. Por isso que era tipo LIFO, last in, first out. Eu pego sempre o dado mais recente, certo? E não é permitido acesso aleatório. Se você lembrar, aí falando das aplicações agora, se você se lembra de recursividade, por exemplo, lembra que a gente vai fazendo chamada recursiva nas funções, fazendo chamada recursiva, e aí, quando a gente vai voltar, a gente precisa ir voltando como se fosse de fora para dentro, né? A chamada mais recente precisa ser resolvida primeiro. Justamente, o sistema operacional ele vai armazenando esses endereços de retorno do seu código numa pilha. Por causa disso, que eu preciso ir resolvendo primeiro os casos mais recentes. Eu não me preocupo com isso porque já tem o gerenciamento de memória do sistema operacional que faz isso por mim, mas é através de pilha. Do mesmo jeito, o sistema também gerencia pilhas de entrada e saída. Quando a gente está falando, mesmo aqui programando, ou não, no próprio funcionamento do sistema. Tem muita pilha dentro do sistema operacional, beleza? E são duas operações básicas que nós já discutimos sobre elas, o push e o pop. No próximo vídeo tem a implementação da pilha, a gente vai utilizar então essas duas funções. E aí a pilha ela pode ser implementada, para ser implementada ela precisa de uma região de memória, certo? Essa região pode ser tratada como uma matriz e indexada, quando eu digo indexada, é acessada pelos índices da matriz, ou eu posso ir lá e alocar dinamicamente à medida do que eu for precisando e trabalhar com ponteiros. Eu não posso trabalhar com ponteiros na matriz, não? Posso, não tem problema, certo? Estou tentando deixar mais direta a explicação, mais relacionada. Então, se eu aloco dinamicamente, eu posso inclusive continuar alocando. Então, eu vou mudando as minhas referências de final de pilha, certo? E quando você fala que você leu o item da pilha, que são esses dois últimos itens do slide aí, que eu estou relacionando, que mover o item da pilha destrói e a informação já acessada é perdida se você não salvar em outro lugar, é porque como não permite acesso aleatório e como o endereço não vai voltando, o ponteiro da pilha ele vai apontando sempre para o final não, né? Para o topo da pilha, bom, você só vai recuperar aquilo ali, recuperou aquele, vai recuperar o próximo, que são os anteriores. Onde você já passou, acabou, mesmo porque você vai reescrever daqui a pouco voltando, certo? Então, para você manter os dados da pilha, você tem que salvar num outro lugar, não é aqui não. Perfeito? Bom, basicamente é isso. Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai voltar para o código e aí eu vou explicar para vocês um pouquinho de como é que essas duas funções, push e pop, a gente pode codificá-las para poder armazenar caracteres na estrutura de pilha, beleza? Bom, vou pedir, se você chegou até aqui, não esquece de curtir o vídeo, beleza? Valeu por assistir e até a próxima videoaula.